Fala galera, tudo bem? Felipe Moraes aqui, hoje de novo aqui no Museu do Ipiranga, eu adoro esse lugar, ele me dá uma paz, ele me dá uma tranquilidade e me traz também um pouco de nostalgia. Para quem já está acompanhando a sequência do Pode Planejar já sabe que eu cresci aqui no Ipiranga, então eu tenho fotos aqui, é exatamente onde eu tô aqui, eu tenho fotos aqui andando de bicicleta com os meus avós, eu devia ter 2, 3 anos de idade, eu tô com 46, então só para vocês terem uma ideia há quanto tempo eu frequento aqui o Museu do Ipiranga. Bom, na semana passada, o meio mensagem, ele é uma das maiores referências da publicidade. Para mim, o meio mensagem e o mundo do marketing são os sites que eu mais leio sobre publicidade. E eles têm um canal agora muito legal chamado A Ideia, que é um podcast, eles vão entrevistando os profissionais de publicidade e tal. E a semana passada eles entrevistaram um publicitário, que foi uma das primeiras palestras que eu assisti na minha vida. E eu gostei demais e comecei a acompanhar e admiro demais, que é o Luiz Lara. O Luiz Lara criou a Liu Lara. E eles trouxeram sobre isso. E para mim, o nome desse podcast não tem, eu criei, seria A Boa Publicidade Conecta Pessoas. Inclusive, eu coloquei o nome deste episódio do Pode Planejar assim, porque o Luiz fala muito sobre isso. E aí eu vou trazer aqui para vocês alguns insights que o Luiz trouxe, muito legais, né? Como vocês sabem, eu faço aqui o roteirinho, tá? Eu vou seguindo. E aí, como de praxe, eu vou pegando os insights que o Luiz trouxe, falando para vocês e trazendo a minha visão para vocês do que eu acho disso. Então o Luiz ele fala o seguinte: a grande ideia capta atenção. Todo mundo tem uma marca que gosta. Isso é verdade. Se a gente for parar para ver as campanhas que a gente mais gosta, são as grandes ideias. Eu vou dar um exemplo para vocês de duas campanhas que eu adoro. Uma é clássica, que é a propaganda chamada A Revista, né? A Semana, desculpa, que o Washington Oliveto criou para a revista Época. E eu tive a oportunidade, nesse dia que eu assisti, nessa semana de comunicação, que eu assisti a palestra do Luiz Lara, no dia seguinte, ou 2 dias depois, não lembro direito, o Washington Oliveto ele fez uma palestra e nessa palestra ele colocou essa propaganda e falou: vou passar para vocês. Domingo ela vai estrear no Fantástico, então hoje eu lembro que era uma sexta-feira. Ele falou: hoje na sexta-feira vocês vão em primeira mão, e para mim foi a propaganda mais linda que eu já vi na minha vida. Chama A Semana, Revista Época. Joga no Google A Semana, Revista Época, vocês vão ver. É banco de imagens com uma locução meio robótica, tá? Só isso. Mas as conexões feitas é um texto brilhante. Bom, eu acho que Oliveto, né? Você vai falar o que de um texto? O texto do Washington Oliveto acabou. É igual falar de um gol do Pelé. E tem uma outra campanha que eu gosto muito, essa não é do Oliveto, é da revista, da Gol Linhas Aéreas, que é um cara que ele tá num quarto de hotel com a mulher, e eles estão indo embora do hotel, e ele fala assim: nossa, estamos aqui na Argentina, que cidade maravilhosa, que povo maravilhoso. Porque a Argentina é linda, porque ele passa 28 segundos do comercial de 30 segundos, ele passa 28 segundos só elogiando a Argentina. E ele tá na janela do hotel, assim. E aí, a hora que ele acaba de elogiar a Argentina, ele abre a janela, ele olha assim pela janela e com aquela vontade de torcedor que vem da alma, ele pega e grita: pentacampeão! E todo mundo sabe que Brasil e Argentina são os dois maiores países do futebol na América do Sul e que a rivalidade é gigante. Então, quando vai jogar São Paulo contra Boca Juniors, Palmeiras contra River Plate, aquela rivalidade de seleção brasileira contra a Argentina, então, pode ser final de Copa do Mundo, pode ser um amistoso, todo mundo encara como final de Copa do Mundo, porque a gente adora ganhar dos argentinos. Lógico, é uma brincadeira saudável, não tem nada que ter briga, esses preconceitos que os argentinos têm com a gente, chamar de macaco, puta coisa idiota. Também a gente fica chamando de viado, também não tem nada a ver. Mas é uma brincadeira sadia, é muito legal. Então, o que o Luiz fala é essa boa ideia. Cara, poderia ser só um comercial falando: a partir de agora a Gol liga você a Buenos Aires, e falar promoção, sabe, mostrar o avião, mostrar as aeromoças, mostrar você dentro do aeroporto, feliz da vida. Não. Alguém teve uma sacada, e parabéns pelo time criativo, ou planejamento, talvez pelo time que teve a sacada, porque nem sempre é o criativo que tem a grande ideia, né? A publicidade, todo mundo tem que ter a grande ideia, inclusive o Luiz Lara fala isso. E é verdade, eu já tive campanhas que eu tive a grande ideia, assim como teve campanhas que o redator teve a grande ideia, o diretor de arte teve a grande ideia, já teve campanhas que o atendimento teve a grande ideia, e todo mundo tem que ter a grande ideia, porque nós trabalhamos com publicidade, nós trabalhamos com criatividade, e nós estamos pesquisando essa criatividade sempre. Pessoal, eu estou um pouquinho mais longe da câmera, porque eu estou bem em frente a uma árvore, e agora está batendo um solzinho aqui, eu vou tomar um solzinho, está bem frio aqui. Mas o microfone está aqui, ó, vocês não vão perder qualidade de som não, que é isso que importa.
Bom, o que ele fala? Né? O que o Luiz fala? A publicidade, pessoal, ela cria percepção de valor. Então, no podcast que eu fiz agora, que eu gravei agora, falando da palestra do Hess, na SPM, eu falei para vocês que, para mim, o branding ele é baseado em dois pilares. Ele é a percepção de marca, né? O que as pessoas percebem da marca, versus a promessa da marca. O que essa marca promete? Então, por exemplo, eu tô com uma camiseta aqui da Calvin Klein. O que a Calvin Klein promete? Qual é a minha percepção do Calvin Klein? Eu tô com um óculos aqui, que é da Ray-Ban com a Ferrari. Por que a Ray-Ban se conectou com a Ferrari para criar um produto? O que é o branding da Ferrari com o branding da Ray-Ban? E o que eu, Felipe, espero desse óculos quando eu fui lá na loja da Ray-Ban no Shopping Morumbi e comprei esse óculos? É isso que vocês precisam entender. Eu estou dando exemplo porque são dois produtos que estão comigo. Você, com certeza, está sentado na sua casa ou está no carro vendo isso, enfim. Não sei onde você está assistindo esse podcast, porque afinal de contas a gente sabe por estudos, né? E eu já fiz até um podcast para falar de podcast. As pessoas assistem podcast, na grande maioria das pessoas, assiste podcast fazendo alguma atividade em casa. Então, sei lá, você está assistindo esse podcast arrumando seu quarto, fazendo a sua janta, sei lá o que você está fazendo. E fatalmente você está usando um tênis, uma calça, uma bermuda, uma camiseta, uma blusa, uma saia, um boné, um óculos, um relógio, seu celular. Qual que é o seu celular? Então, pega um produto que está na sua frente ali. Pega o seu celular. Você tá, provavelmente, né, 95% das pessoas assistem podcast no celular. Então, a grande chance de você estar assistindo esse podcast no seu celular. Qual é a marca do seu celular? Qual é a sua percepção dessa marca e qual é, na sua visão, a promessa da marca? Porque promessa de marca a gente pode fazer. O problema é como as pessoas percebem. Então, quando o Luiz Lara fala que a publicidade cria percepção de valor, ele está falando muito sobre isso, sobre qual é a promessa de marca e se essa promessa de marca ela vai estar inserida no dia a dia das pessoas, na cabeça das pessoas. Porque se eu tenho uma camiseta da Calvin Klein e a Calvin Klein promete uma camiseta de altíssimo luxo e na minha percepção ela é só mais uma camiseta, eu não vou pagar o valor que ela vale. Porque eu vou olhar para ela e falar assim, tá bom, é uma camiseta que custa R$200, beleza, eu vou lá no, fazer igual o Silvio Santos, né? Eu vou lá no Walmart e compro 3 camisetas pretas por R$50 cada camiseta, 3, 4 camisetas, não vou pagar. Agora, se eu tenho uma percepção de marca, que a Calvin Klein é uma marca legal, uma marca bacana, um tecido gostoso, um bom caimento, as coisas mudam. Então é isso que a publicidade cria. Algo que o Lara fala, seja curioso, respostas prontas não ajudam. Eu, como um profissional de planejamento, de comunicação, de estratégia, eu aprendi isso, lógico, ouvindo esses caras falando e no dia a dia, eu não acredito simplesmente naquela pesquisa que me vem. Eu não tomo uma decisão de comunicação baseada em uma pesquisa. Eu fiz um projeto agora do lançamento de uma marca, que óbvio que eu não posso abrir para vocês, aonde na hora que eu fui apresentar para o investidor dessa marca, apresentei tudo, a única coisa que ele falou assim, cara, gostei muito, mas sabe o que me deixou tranquilo? Que você pegou 8 fontes de pesquisa para chegar naquele comportamento de consumo que a gente queria. Então você não chegou aqui e falou, é uma marca para mulheres, tá? Uma marca feminina. Você não chegou aqui e falou assim, as mulheres compram roupa porque elas gostam da roupa. Você foi a fundo entender a motivação da compra. E a motivação de uma compra da mulher, e eu já fiz aqui um podcast falando sobre isso, sobre o quanto que a moda influencia, baseado numa pesquisa da Bubox e da C&A. Desculpa, não é Bubox, é Box 1824 e C&A. Eu já fiz isso, vocês podem entrar aí no meu canal do Felipe Moraes 2309, vocês vão ver lá um podcast chamado Moda, como que a moda influencia a decisão. Essa pesquisa é uma das 8 pesquisas que eu usei para lançar essa marca aí. Não lançamos ainda, está na mão do investidor, ele ainda está tomando as suas decisões, provavelmente isso saia em 2026, espero que saia em 2026. Mas isso que é legal, a gente não tem que ter, assim, mas aqui ó, saiu uma pesquisa da Box 1824 para a C&A que diz, vou chutar aqui, tá? Que diz que as mulheres compram roupa porque elas gostam de se vestir bem para ir trabalhar. X, estou sendo bem genérico aqui, tá? Só para vocês entenderem como exemplo. Então eu vou traçar toda a estratégia de comunicação da minha marca, toda a estratégia de comunicação de lançamento, toda a minha estratégia de negócios baseado em um dado? Não, eu tenho que ser curioso.
Aí ele falou uma frase que eu achei sensacional, que ele falou o seguinte: o consumidor sabe aquilo que ele quer, mas também quer aquilo que ele não sabe. Olha que legal essa frase. Então eu sei o que eu quero, mas eu também sei o que eu não quero. Cara, vamos filosofar um pouco. Eu sou um cara de 46 anos, eu gosto de tecnologia, eu gosto de carro. Vamos usar aqui, eu gosto de carro. Pô, meu sonho é comprar uma Mercedes. Eu ainda não tive, já tive concorrente, mas a Mercedes eu não tive. E eu quero. Então eu quero aquilo, eu quero a Mercedes. Mas que tipo de Mercedes que eu quero? Nossa, eu quero uma Mercedes que, cara, que eu aperte um botão e ela abra o teto solar, que o ar-condicionado seja digital. Será que a Mercedes tem isso? É uma frase pra gente pensar. O que será que o Luiz quis dizer com isso? E aí eu trago algo que a Associação de Marketing nos Estados Unidos, American Association Advertising, alguma coisa assim, tal, não lembro direito qual é, mas é a associação meio que rege o marketing no mundo inteiro. E o Kotler fala isso no livro dele, na Administração de Marketing. Marketing não é venda. Marketing é despertar o desejo do consumidor. Aí eu vou dar mais uma dica para vocês, eu sempre dou essa dica porque eu adoro essa palestra. Tem uma palestra no YouTube chamada Desejos Anônimos. O nome do palestrante é o Fernando Kimura, meu querido amigo. Foi quando eu coordenava um MBA, ele foi lá. Ele foi um dos primeiros caras a falar de neuromarketing no Brasil. Estava começando essa onda, eu trouxe ele para dar uma aula. Eu mudei a grade da pós-graduação para trazer a aula dele, que foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque a aula dele, além dele ser um ser humano fantástico, eu nem vou falar dele como ser humano, porque amigo falando de amigo é diferente. Mas ele é um cara muito profissional. E ele parou um pouco de ir por essa linha de neuromarketing para ir para essa linha mais de criatividade e tal. E nessa palestra que ele dá sobre desejos anônimos, eu uso muito essa palestra para defender estratégia, comportamento. Ele fala muito sobre o desejo. Porque o que move o mundo é o desejo. Quando eu vou numa sala de aula, que eu tenho 40 alunos numa sala de aula, 10 alunos numa sala de aula, 20 alunos, eu estou vendo 20 pessoas com o desejo de estudar para fazer uma pós-graduação ou um MBA para poder crescer na carreira. Quando eu vejo a minha irmã chegar para mim e falar assim, olha, a partir de agora, não dê mais presente para as crianças, dê dinheiro, porque nós estamos fazendo uma poupança porque a gente quer em 2027 ir para os Estados Unidos, com as crianças, levar as crianças para Disney. É um desejo, então isso está movendo eles. Eles estão deixando de sair. Eles saíam todo final de semana para almoçar e tal, eles estão reduzindo isso, porque ao invés de numa lanchonete gastar R$ 300, são 4, né? Meu cunhado, minha irmã, meus 2 sobrinhos, em vez de uma lanchonete gastar R$ 400, eles estão no supermercado gastando R$ 150 e almoçando bem, né? Às vezes almoçando e jantando com esse dinheiro. Eles comprando uma pizza né? Você compra uma pizza da Sadia, para os 4 dá para poder pegar esses R$ 200 que eles gastariam numa lanchonete e botar numa poupança para ir para os Estados Unidos. Então, isso move a gente, é o desejo que nos move. Tá? Bom, o que é a grande ideia? A grande ideia vende. A grande ideia vende. Porque hoje, pessoal, uma coisa é certa, a mídia está cada vez mais fragmentada e multiplataformas. No episódio que eu fiz do RES, falando sobre marketing de conteúdo, o RES fala exatamente isso, sobre a fragmentação e multiplataforma, multiformatos. Tem uma frase que eu também uso muito na minha aula, que eu adoro, que é de uma música chamada A Melhor Forma, do Titãs. Eu sou um cara do rock, né? De Queen, Metallica, Seal, Pink Floyd, Kiss, né? Tô bem chateado porque recentemente o Ace Frehley, que foi, né, do Kiss, da formação original do Kiss, nos deixou. E essa música, ela tem uma frase que ela fala o seguinte: as ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. Eu aprendi, uma das primeiras coisas que eu aprendi na publicidade foi que publicitário de agência não resolve. O que é o publicitário de agência? É o publicitário que não sai da agência para nada. Aquele publicitário ou publicitária que chega às 9 horas da manhã, senta no computador, faz as suas coisas, 7, 8 horas da noite, vai embora sem ir para a rua, ele tem uma visão muito limitada. Principalmente nós de planejamento, nós temos que ir para a rua. Inclusive, um dos slides que eu uso na minha aula e em palestra, que é o mesmo slide, eu falo, planejamento bom é planejamento na rua. E o Luiz Lara faz, né? Ele traz esse insight aqui legal. Por exemplo, ano passado eu comecei a trabalhar para a BioID.
na Racan, da agência do meu querido amigo Sérgio Lima, eu comecei a trabalhar para a BYD. Eu conheci a BYD, porque eu já tinha ido na concessionária, já tinha ido fazer test drive, eu já tinha conhecido eles um ano antes, no salão automóvel. Então eu já conhecia um pouco de BYD. Só que quando eu entrei na agência, eu tive que montar uma equipe nova. E eu trouxe essa equipe nova e ninguém sabia o que era BYD. Conhecia uma marca, conhecia que era um carro. Não sabia a fundo. Então o que eu fiz? Primeira semana da equipe, eu levei todo mundo para 3 concessionárias da BYD. A gente sentou, a gente conversou com um gerente de venda, com a vendedora, com o mecânico. Tinha gente lá para comprar o carro, a gente conversou. Passaram-se uns 15 dias, nós fomos fazer um treinamento na BYD em Campinas. Ficamos 2 dias imersos, das 8 da manhã às 8 da noite, 2 dias, treinamento, assim, conteúdo pra caramba, palestra, vídeo, tudo mais. Ia muito na BYD conversar com a diretoria, né, com os diretores que hoje não estão mais lá, né, principalmente o Fred, o Denis e o Pablo. O Pablo ainda tá, o Fred e o Denis não estão mais. Então a gente ia muito conversar com eles, com a Luísa também, que não tá mais, que era do marketing, para entender. Então isso é o que você tem que fazer. Inclusive, eu sempre falava, eles estavam mudando de escritório, aí eu acabei saindo da Racan por uma oportunidade financeira melhor. Enfim, o Serginho hoje é um grande amigo, inclusive, bem recentemente a gente se encontrou num restaurante. Ele tava lá, ele e a mulher dele, eu tava com a minha filha, a gente se encontrou e foi aquele puto encontro legal. O Serginho é um dos caras mais sensacionais aí do mercado, Sérgio Lima ele chama. Ele tem até um podcast legal chamado Afoito, vocês podiam ver, um podcast legal. Então, o que a gente começou a ver nisso? A gente tinha que ir pra rua, e eu falava pra BYD, eu falava, cara, quando vocês montarem o escritório novo, eu quero uma mesa lá, porque eu quero ficar 2 vezes por semana aqui. E isso eu já tinha falado com o Serginho virou pra mim e falou assim, cara, vai, porque eu sei o que você defende. Isso que foi muito legal, o Serginho é muito parceiro. Só que acabou não conseguindo, mas eu queria lá, porque eu já tive a oportunidade de fazer isso, de trabalhar em agência e ter uma mesa na Mercedes, era assim, a gente tinha uma sala na Mercedes. Então tinha dia que eu não ia pra agência, que pra mim era melhor, porque eu morava aqui no Ipiranga na época, e a Mercedes é aqui em São Bernardo, e a agência que eu trabalhava era na Vila Olímpia, então assim, da minha casa pra Mercedes eram 15 minutos, da minha casa pra Vila Olímpia era 1h30. Então eu gostava muito. A gente ia muito lá. Façam isso. Conversem com o cliente de vocês, tem uma mesa lá. Galera, hoje todo mundo trabalha com computador, com notebook, com acesso à internet remoto. Tenham isso. E se você é cliente, cobre isso da sua agência. Tem alguém lá dentro. Bom, o que ele fala também, que é muito legal. Sem a mágica criativa, a inteligência artificial não será tão benéfica. O que o Luiz Lara quer falar com isso? A inteligência artificial ajuda muito. Pra caramba, pessoal. Mas o que vai fazer o diferencial é o cérebro humano. Eu tenho até um slide na minha aula que é um raio-x do Homer Simpson. E eu faço essa brincadeira. Eu falo, pessoal, vocês podem usar a ferramenta que vocês quiserem. TGI, Marplan, Ibope, Sandbox, SimilarWeb, Stiling. Tem uma porrada de plataforma. Mas a grande ferramenta é essa daqui. Então ele fala muito sobre isso. Ele fala o seguinte, que os dados, e eu vou gravar um podcast sobre dados na sequência, ele fala o seguinte, os dados eles acentuam a criatividade. E a estratégia também. Eu uso muito o ChatGPT e o Gemini para ter dados de pesquisa. Eu uso os dois, porque eu tenho várias fontes, eu vou cruzando os dados e tudo mais. Uso o Google, então hoje eu uso o ChatGPT, o Gemini e o Google para pesquisar. E dentro do Google eu vou olhando as grandes referências. Então se sai uma matéria, por exemplo, estou fazendo um projeto com marketing imobiliário na área do luxo. Então marketing de luxo, né? Pô, você vai lá, sai uma matéria sobre isso na Exame, vamos fazer. Vamos ler. É Exame, no Valor, no Estadão, pô, são referências. No Ibope, no mundo do marketing, são referências. Então, esses dados, eles vão ajudar. Mas o poder de decisão, pessoal, é do estrategista ou da estrategista. E nós, como estrategistas, nós temos a missão, nós temos a obrigação de traçar a estratégia. A gente tem que dar o embasamento para o criativo. Tem criativo preguiçoso, eu nem vou falar nomes aqui, mas eu sei que tem amigos meus que vão ver esse podcast já vão se conectar. Tem criativo preguiçoso que hoje ele quer tudo mastigado. Ele quer que praticamente você faça o layout para ele, o texto para ele. Esse tipo de profissional você tem que pular fora. Tem que ter um profissional de criação, como eu já trabalhei com 2 fantásticos. Vitor Elman, da Cappuccino Digital, e o Daniel Barros, que hoje ele é um consultor. Ele está mais na área de estratégia do que criação, mas a gente foi criativo junto na Tesla, atendendo a Mercedes. Foram os 2 caras que eu melhor trabalhei, que eu amei trabalhar com esses caras, inclusive são meus amigos até hoje.
Por quê? Porque eu chegava com a estratégia, os caras já piravam, eles não queriam um negócio pronto, mastigado. Eles queriam um caminho. Isso que é muito legal, inclusive, uma das nossas obrigações como planejamento é criar o briefing criativo. Tá? Então, outra coisa que o Luiz Lara falou legal, inclusive eu fiz um post a semana passada, eu postei no feed do meu Instagram é @felipemoraes2309, que ele fala o seguinte: as pessoas justificam decisões de forma racional, mas decidem de forma emocional. Ou seja, comprei essa camiseta, cheguei em casa, hoje eu sou solteiro, mas aliás, quando eu comprei essa camiseta eu era casado. Aqui, minha ex-mulher estava comigo, isso não aconteceu, mas eu vou dar esse exemplo. Então eu comprei essa camiseta. Aí cheguei em casa, cheguei pra minha mulher e falei, comprei essa camiseta. Ela vai olhar e falou assim, por que você comprou essa camiseta? Ah, porque... E é verdade, tá? Eu fui naquele... Eu não lembro, aqui na Imigrantes é como se fosse o Outlet Premium, mas tem outro nome. Pô, essa camiseta de R$ 400 estava por 120. Já comprei por isso, não teve nada. É uma camiseta preta, eu adoro camiseta preta, é uma marca bacana, né? Eu uso muito camiseta preta. Pô, uma camiseta que custou R$ 400 no shopping, tá por 120, só isso já me decidiu a compra. É isso. Essa é a decisão, é racional. Eu comprei por causa disso. Qual a decisão emocional? A marca. A marca faz diferença. Porque eu não sei se eu pagaria R$ 120 numa camiseta da Hering, toda preta. Eu não sei se eu pagaria R$ 120 numa camiseta da Renner, numa camiseta da C&A. Nada contra, que eles são camisetas que têm uma qualidade inferior, não valem isso. Eu tenho camiseta da Renner, eu tenho camiseta da C&A. Uso, porque é o que eu falei, eu uso muita camiseta. Eu trabalho, né? Eu sou publicitário, então basicamente eu trabalho como eu estou vestido. Tênis, calça jeans, camiseta, às vezes um blazer e tá tudo certo. Amanhã eu vou para um evento, nesse evento eu estarei tênis, calça jeans, camiseta e blazer. E vou estar de blazer porque vai estar frio, porque se não tivesse frio eu estava de camiseta. Então, isso é muito legal. Estou dando esse exemplo, pessoal, mas é para vocês pensarem. Pensem nessa frase do Luiz Lara. Pessoas justificam, a diferença é o justifica e decidem, tá? Pessoas justificam decisões de forma racional, mas decidem de forma emocional. As compras, por que ele fala isso? Porque as compras são feitas por conexões das pessoas com a essência das marcas. Então, o Hess falou isso lá atrás, numa frase do Don Schultz, que fala que as marcas estão perdendo relevância porque elas esqueceram de contar histórias. Aí a gente vem com o Luiz Lara, que é um dos maiores publicitários da história da publicidade brasileira, extremamente premiado, e fala: compras são feitas por conexões das pessoas com a essência das marcas. Legal, aí a gente traz aqui um outro dado, publicidade é referência, tá? Aí eu tô trazendo três pessoas para vocês. Então eu trago um dado que o Hess falou, trago um dado do Luiz Lara falando e conecto isso com um dado que o Simon Sinek fala que branding que na verdade, o que o Simon Sinek traz na reflexão. Nós vendemos para pessoas, empresas são feitas de pessoas, se você não conhecer pessoas, você não conhece de negócios. Então, olha essas três junções, o que o Hess falou, né, sobre a gente contar essa, na verdade o Don Schultz, né, o Hess trouxe o que o Don Schultz falou, sobre construir marcas, contar histórias, o Luiz Lara falando dessas conexões e o Simon Sinek fala de pessoas. Junto esses três, vocês vão ver o caminho para ser seguido. Depois ele fala o seguinte: branding está esquecido para dar importância à performance e influenciadores. Galera, no final do dia as pessoas compram marcas, elas não estão preocupadas se é o Cossielo, se é a Virgínia, quem está falando. Eles estão comprando de marcas. Porque se o Cossielo fala de uma marca que não tem conexão com ele, as pessoas não vão acreditar. Olha que interessante. Então é isso que a gente tem que fazer, né? As pessoas só compram do que confiam. O branding gera confiança e posiciona marcas. Eu tenho uma caneta na minha mão. Se eu falar que isso aqui é uma caneta, ela não vale o que eu paguei nela. Porque ela pode ser comparada a uma Bic, que custa 0,1% do que essa caneta custou. E elas duas são canetas. E a Bic é uma ótima caneta. Eu estou falando de marcas. Então eu trago aqui, branding está esquecido por isso. As pessoas compram do que confiam. Tem uma lanchonete aqui no Ipiranga chamada Cascatas. Se você passar aqui na frente, você vai olhar e falar assim, nossa, uma lanchonete pequenininha, um balcão, muito bem arrumadinha, muito bem... um arquiteto que desenhou lá muito legal, muito bonitinha, tá? Mas ela não se compara a um Joaquins, a um New Dog, a um Zedeli, que são essas hamburguerias, a um Burger, que são essas hamburguerinhas famosas e tudo mais. Cara, o lanche dos caras, e eu vou jantar lá hoje, o lanche dos caras
é muito melhor que dessas outras lanchonetes, na minha percepção. Então é marca. Agora, se eu passasse lá, por que eu vou? Porque a gente tem uma conexão, meus pais iam nessa lanchonete antes de eu nascer, a gente saía de um bairro, a gente morava em Moema, e vinha de Moema aqui para Ipiranga, era 16 quilômetros só para comer nessa lanchonete. Meu pai e minha mãe sempre estavam com vontade de final de semana tal, enfim. Mas isso é uma marca. Eu talvez se não tivesse essa conexão, essa essência com meus pais, talvez eu passasse reto aqui e nem pararia. Como tem várias lanchonetes aqui no Ipiranga que eu passo na porta, devem ser lanches maravilhosos e eu nunca parei para comer, tá? Então, dica: profissional de propaganda tem que consumir de tudo: TV, YouTube, rede social, rádio, principalmente, pessoal, livros. O Brasil lê, em média, 3 livros por ano. A Argentina lê 11. A Espanha lê 30 livros por ano. Galera, se você ler um livro, você vai ter mais profundidade na defesa, vai entender mais, vai viajar mais, e você vai ser um profissional bem melhor do que o outro. Por quê? Porque se pra gente contar histórias, as marcas contam histórias, nada melhor do que entender livros pra gente contar histórias. Então, contar histórias é o que as marcas devem fazer todos os dias. Leiam livros para saber como a gente pode construir marcas. Valeu, pessoal!